Meu nome é Joaquim Guilherme Barbosa de Souza, sou natural de Morrinhos, nasci e me criei em Morrinhos. E tenho uma ligação muito estreita com a produção de leite, com a cadeia produtiva do leite, desde criança. Em função de ter nascido na zona rural, então convivi com a produção de leite desde os primeiros dias, né? E via a dificuldade naquela época em comercializar um produto que nós tínhamos já naquela época. A nossa região talvez foi uma das primeiras regiões do estado onde o agronegócio iniciou. Então nós temos a história de Goiás, cidades que cresceram, floresceram através do ciclo do ouro, da mineração, né? E com o declínio do ciclo do ouro, da mineração, o estado passou por um momento, eu diria, de declínio na sua economia, e o que veio substituindo e o que veio mudando a economia do estado foi a agropecuária, que veio migrando de Minas, de São Paulo, né? Produtores, fazendeiros, né, que vinham de Minas, de São Paulo, e estabeleceram no sul do estado. E a minha cidade é uma dessas cidades que recebeu fazendeiros vindos de Minas, vindos de São Paulo, isso há mais de 150 anos. E trouxeram, além da cultura de subsistência, de arroz, de milho, de feijão, trouxeram também gado, né? Não era o gado que nós temos hoje, um gado voltado para leite, mas era um gado que já produzia leite, né? Então, num primeiro momento, era subsistência, o leite era utilizado nas próprias propriedades ou vendido de uma maneira muito arcaica, né? E já por volta aí da década de 40, 50, começaram as primeiras fabriquetas de manteiga, né? Então começou a chegar na região as desnatadeiras. Então o produtor, ao invés de fazer um queijo artesanal, ele passou também a desnatar o leite. Ele extraía o creme do leite, né? E através dessa abundância de creme na região, não era muito, mas já tinha uma certa quantidade, e nasceu as primeiras indústrias de manteiga de leite, né? Com muita dificuldade, o creme era transportado, aquilo não tinha condição frigorificada para nada, aquilo era transportado naturalmente. E às vezes você extraía o creme e ficava com o creme na propriedade 10, 15, até 20 dias. Aquilo fermentava, né? Mas era o que se tinha na época, e esse creme era conduzido para essas pequenas fábricas que produziam a manteiga com sal, manteiga enlatada, e essa manteiga era levada para os grandes centros na época, São Paulo, às vezes ia também para o Nordeste, né? E com essas indústrias acaba que você vai incentivando também uma produção maior, né? Então, um gado já um pouquinho mais especializado, veio a época do zebu, que já era um gado um pouquinho mais produtivo para leite, e isso foi crescendo a produção, e só o creme já não satisfazia mais a oferta de leite, e começou-se então as primeiras fábricas de queijos, né, que atuavam na nossa região, aqui no estado de Goiás, e já foi um avanço. As propriedades começaram a ser um pouquinho mais produtivas, né, coincidindo também com a chegada da energia elétrica nas propriedades, isso na década de 60 na nossa região. Isso possibilitou que você tivesse um pouco mais de facilidade na produção de alimentos para o gado, através dos trituradores, né, picadores de cana. Então você começou a ter também já uma ração melhor para o gado, uma comida melhor, e isso foi aumentando a produção. Com esse aumento da produção, atraiu também compradores de fora. As indústrias de Goiás já começavam também a surgir, mas começaram também a vir indústrias de São Paulo,
de Minas, né, e já buscar esse leite. Começou a tecnologia de resfriamento de leite, então algumas indústrias de São Paulo resfriava o leite e esse leite ia para São Paulo, ia para Minas, né? Então, tudo isso foi fazendo com que a cadeia como um todo fosse crescendo, tanto a produção quanto também a industrialização. E não só a indústria de São Paulo, mas as indústrias goianas também começaram a perceber que era possível o crescimento. Então teve algumas indústrias que iniciaram o seu trabalho. Em Morrinhos mesmo nós tivemos uma indústria, Laticínios Morrinhos, que nasceu na nossa cidade, depois foi para São Luís, mas é uma empresa que nasceu em Morrinhos. Goiânia também nós tivemos Companhia Goiana. E em Goiânia também surge uma cooperativa central de laticínios que produzia o leite Gogó. Então Goiânia ainda é uma cidade jovem, mas já com características de cidade grande, e tinha demanda para um leite melhor, um leite pasteurizado, e a cooperativa central dos produtores de Goiás, a Gogó, inicia o trabalho de pasteurização de leite, junto com outras, é claro. E com o surgimento da Gogó, que era uma cooperativa, ela capilarizou seus postos de coletas, ou a sua captação de leite para algumas regiões, e a nossa foi uma delas. Surgiu lá em Morrinhos também uma cooperativa, a Capsul, que era ligada à Gogó. A Gogó foi então uma indústria de produtores de leite que surgiu aqui em Goiânia e que deu condição para várias outras cooperativas pequenas captarem esse leite e enviarem aqui para Goiânia, na época, na Gogó. As lideranças nossas na época da Gogó, juntamente com outras lideranças da área de laticínios, criaram a Albacem e, consequentemente, em seguida, o Sindileite. Então, o primeiro presidente do Sindileite foi o João Bosco, que foi presidente dessa cooperativa. Então, como cooperativa, você é uma indústria de produtores. E eu acho que isso foi muito importante, nós temos que ressaltar a importância do crescimento da bacia leiteira e da indústria como um todo. E as cooperativas, acho que tiveram o seu papel, porque elas, ao tempo que preocupavam com a venda, mas preocupavam também com a produção. E isso foi importante porque as cooperativas buscaram tecnologia. Nós estamos falando de uma época onde praticamente o gado era só regime de pasto, não tinha ração, não tinha uma forragem específica. As cooperativas começaram a importar tecnologia na área de capineiras, de equipamentos. Isso foi aumentando a produção. Com o aumento da produção, essas pequenas indústrias foram crescendo, né? Atraíram indústrias de outros estados. E houve um período onde muito leite do estado, grande parte do leite do estado, era enviado para ser industrializado em São Paulo ou em Minas. Então nós tivemos um período onde praticamente o produtor goiano ele bancava o preço do frete do leite até, in natura, até os grandes centros. Isso fez com que também diminuísse a rentabilidade do produtor e incentivou o crescimento das indústrias que industrializassem os produtos aqui no estado. Aí foi o caso que nós tivemos indústrias que nasceram mais ou menos nessa época, foram se desenvolvendo e hoje nós temos indústrias do estado que são players nacionais, são sem dúvida, estão entre as maiores do país. É importante ressaltar também que não só quantidade, qualidade também é muito importante. E a gente viu desde a coleta do creme, que era feita às vezes de 15, 20 dias, sem nenhum controle,
até a chegada primeiro da captação diária com latões. Esses latões no início da produção, no início da indústria goiana, eles praticamente vinham em latões de 50 litros, andavam em 200, 300 quilômetros. Às vezes o leite era ordenhado de manhã, ia ser industrializado, chegar na indústria 2, 3 horas da tarde sem nenhum equipamento de conserva, apenas os latões. Então a qualidade não era... Com o crescimento veio a energia elétrica nas fazendas, veio os tanques de resfriamento, depois os postos de resfriamento, que eram ligações intermediárias entre a captação e a indústria. Então tudo isso foi melhorando a qualidade e a quantidade do leite, o que fez com que o Estado fosse desenvolvendo a sua produção e as suas indústrias também. E claro, a partir do momento que a indústria começa a crescer, começa a ter a sua associação, começa a ter o seu sindicato, as indústrias começaram, os industriais começaram a discutir soluções conjuntas, o que podia ser feito para melhorar para todos. Então foram buscar soluções tecnológicas, foram buscar soluções de competitividade através de desoneração de alguns tributos. Foi muito importante o trabalho que o Sindileite principalmente fez, né? E que transformou o estado de Goiás num dos estados mais produtivos e um dos estados que se exportava leite, hoje exporta indústrias. Nós temos grandes empresas de Goiás que estão atuando no Brasil todo e algumas até exportando para outros países. Então é uma história muito bonita que eu acho que envolve trabalho do produtor ao industrial e que de forma projeta o Estado como um dos grandes produtores. É importante também ressaltar que o leite hoje é muito importante, não só economicamente, mas socialmente. Nós temos produção de leite hoje em praticamente 246 municípios do estado. Não tem um município que não haja captação de leite. Então, é um produto que está em todo o estado, desenvolveu todo o estado. E isso, acredito que gera muito emprego. Hoje nós temos mais de 70 mil unidades produtoras, muita gente envolvida nesse processo. E nos orgulha muito ver hoje a indústria de Goiás tão forte, a indústria de laticínios. Dificilmente você entra num supermercado de uma grande rede em qualquer capital do país e você não encontra um leite, um produto feito aqui no estado de Goiás. Então isso, de certa forma, nos enche de orgulho e, com certeza, todos aqueles que contribuíram para chegar até aqui, desde os produtores, transportadores, funcionários da cadeia como um todo, até os nossos industriais que desenvolveram, desbravaram e construíram essa forte indústria no estado de Goiás. A nossa história foi uma história de desbravar, de crescer, e acredito que nós temos muito para crescer ainda. O mundo precisa de proteína animal, precisa de alimentos, e nós temos um país que tem condição de alimentar grande parte do mundo. E Goiás também tem, e a indústria específica de laticínios também tem esse papel. Agora, nós precisamos, já desenvolvemos muito em termos de qualidade, quantidade, mas nós precisamos ainda trabalhar muito nessa área, melhorar a nossa produtividade para que a gente tenha produtos cada vez melhores, de mais qualidade e com preços menores para poder alcançar o mundo todo. Com certeza, algumas indústrias já começam a exportar e o futuro acho que promete muito. Nós teremos condição sim de, a partir aqui do estado, de indústrias goianas, levar o nosso produto primeiro para a América do Sul, que são nossos vizinhos, Mercosul, mas sobretudo também alcançar o mundo. Nós temos a África, que vai ter demanda de muito alimento, a Índia, né, a Ásia como um todo, a China. Então, com certeza, nós estamos nos preparando para o futuro poder exportar para o mundo todo. Em pouco tempo aqui, nós tivemos a oportunidade de fazer uma volta ao tempo, né? E falamos um pouquinho do que foi o início da atividade.
Claro que isso ainda está na nossa memória, na memória de alguns mais antigos do setor, mas guardar essa memória é muito importante. É importante conhecer como foi feito para chegar até aqui, até para ajudar a dar passos para o futuro. Acho que é muito importante ver o sacrifício, a luta que foi desbravar e fazer até aqui. Com certeza, quando você tem essa história, você tem essa trajetória de luta, isso ajuda para o futuro. Com certeza, acredito que esse trabalho vai ser muito importante para projetar o futuro, para as pessoas conhecerem o trabalho que foi. E não vai ser diferente de hoje para frente. Às vezes a gente pensa que a coisa foi difícil até hoje, mas nós teremos muitos desafios também para o futuro. Então é muito importante que se conheça a luta daqueles que construíram até aqui, porque com certeza nós hoje estamos enfrentando lutas e os que virão também terão que enfrentar. E é muito importante que os que virão para o futuro conheçam como fizemos, para poder, quem sabe, de pequenos exemplos, seguir também trilhas que foram seguidas.